nossa vida é cheia de recomeços. Só que muitas vezes a gente recomeça errado. Eu já recomecei muita coisa errada. E hoje a gente vai aprender um pouquinho. Imagino que já deve ter aparecido ali na tela o tema já. Como é que é? Eu não sei ler. O melhor é com a... Esse é o segredo. Esse é o segredo. O melhor recomeço é quando ele tem a bênção de Deus. É isso que muita gente não sabe. Ou muita gente não procura isso. E aí quem não procura sofre. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso na palavra. Tirando na palavra. Fazendo uma aplicação da palavra. Então eu vou fazer mais uma vez uma pregação expositiva. Para que a Bíblia fale com vocês. Eu apenas vou ser um instrumento de Deus aqui nessa noite para trazer a Bíblia. A Bíblia que vai falar para vocês. Então veja bem, abre a tua Bíblia, para quem está de Bíblia. Tem uns aí que traz a Bíblia. Então abre a tua Bíblia em João. João capítulo 4, do verso 3 até o verso 7. Antigamente as igrejas tinham tanta Bíblia que na hora que o pastor fala assim, abre a tua Bíblia, é aquele barulhão de folha. Hoje não tem mais, tem no celular e tal. João capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 7. Provavelmente vai aparecer ali. Diz assim a palavra, para quem já achou na Bíblia aí. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amém? Amém? Esse vai ser o nosso texto base. Bom, vamos começar tentando entender um pouco sobre Samaria. Samaria, na língua hebraica, significa, ou tem como verbos, dessa palavra, na formação linguística dessa palavra, na língua pátria, que é o hebraico, duas palavras, chamar e shomer. Esse é a forma de falar Samaria no original hebraico, shomer ou chamar. Samaritanos significa o seguinte: aqueles que têm como propósito, começa a pegar os mantos aí. Samaritanos são aqueles que têm como propósito guardar, vamos repetir comigo, guardar, cuidar, proteger e dar a vida por. Pegaram aí? Então, samaritano significa aqueles que têm como propósito guardar, cuidar, olha o detalhe, cuidar, proteger e dar a vida por. Dessa mesma palavra, chamar e shomer, aparece uma outra chamada shomeron, que pode ser traduzido como a cidade guardada, ou a cidade protegida, ou ainda ser guardada. Pegaram? Então, da mesma raiz de Samaria, nós também recebemos uma outra palavra chamada shomeron, que tem esses significados. Pastor, mas por que o senhor está indo tão fundo na língua hebraica? O que é que vai vir de tudo isso? Presta bem atenção
que você vai pegar o que Deus está nos ensinando através desse texto. Observe que lá em João, capítulo 4, nos versículos 16 até o versículo 18, Jesus vai falar assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha o detalhe. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto? Por que ele aborda a mulher samaritana dessa maneira? Por que ele fala assim? A pergunta que eu faço aqui para todo mundo que está aqui, principalmente quem é casado ou quem vai casar: quem não quer ter um relacionamento perfeito entre marido e mulher e marido? Quem aqui não quer? Todo mundo quer. Eu também quero. Jesus aqui nesse texto, que deve estar ali, intencionalmente, conhecedor de todas as coisas, porque a mulher não tinha contado nada para ele, ele para nesse poço para nos deixar uma mensagem, das várias mensagens pregadas desse texto de Jesus, encontrando essa mulher no poço. Aqui vai agora algumas revelações. Talvez você nem tenha ouvido essas revelações, porque de um texto tão rico como esse, você pode extrair dezenas de ensinamentos. E veja bem, aqui, como eu disse, Jesus intencionalmente vai direto ao ponto com a mulher samaritana, e aqui, usando a qualidade dele de profeta, revela a vida dela na conversa. Ele revela que ela teve 5 maridos, e que o que ela vivia atualmente era um relacionamento sem casamento. Observa lá no texto. Portanto, eram 6 maridos que essa mulher teoricamente tinha. Jesus fala de 5 e diz, mas o que você está agora não é seu marido. Você está vivendo com ele, mas ele não é seu marido. O 6º marido era a situação atual em que se encontrava a mulher, e ela também aqui traz uma representação profética da situação que vivia Samaria. Samaria estava descasada de Deus. Estava vivendo um relacionamento de fornicação com Deus. Por isso que Jesus, sem qualquer intenção, ele vai para Galiléia e para na Samaria, na cidade de Sicar. E agora, essa mulher aparece exatamente em frente ao noivo esperado pela igreja. Ela aparece exatamente na frente de Jesus, aquele que conhece o passado, o presente, aquele que sabe todas as coisas. Antes que o pensamento venha à nossa mente, Deus já sabe. Olha logo quem ela encontra. E aí, em Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 24 até o 33, vai narrar a história do rei da Assíria, que trouxe 5 nações, observe o número, 5 nações para habitar em Samaria. Quantos maridos a mulher tinha tido? Quantos? Estão prestando atenção? Quantos? 5 maridos? 5. Quantas nações? 5 nações Deus mandou.
levar para habitar a região da Samaria. Muito bem. Cada uma dessas 5 nações trouxeram os seus próprios deuses. Então, se nós contarmos 5 nações, no mínimo 5 novos deuses, que não era o Deus Todo-Poderoso. Estão pegando? Sim. Amém. Sendo assim, Samaria ficou com uma adoração mesclada. Se adorava ao Eterno, mas também se adorava outros deuses estranhos. Deuses que não eram o Deus vivo. E eu estou falando aqui de Samaria. Eu não estou falando de um lugar como a Síria, nem do Egito. Eu estou falando de Samaria. Eu estou falando de samaritanos, que são descendentes diretos do povo de Deus. Pegaram? Os samaritanos, além de adorar o Deus vivo, estavam adorando outros deuses. Observa que era um relacionamento, então, imperfeito. Ou seja, fora dos padrões de Deus e da Bíblia. E Jesus revela exatamente aqui àquela mulher os segredos mais íntimos dela. E o segredo mais íntimo que ele revela daquela mulher é: você está vivendo com um homem atualmente que nem marido seu é. Não é isso que está ali no texto? Não é? Então, quem aqui não busca um relacionamento perfeito? Estou perguntando de novo. Eu busco. Esse é o desejo de todos os homens e de todas as mulheres. Um relacionamento perfeito. Um relacionamento abençoado. Agora, o que a gente vê aqui nesse texto, se você olhar acuradamente para esse texto, você vai ver uma mulher cheia de traumas emocionais. Os relacionamentos da mulher samaritana que não deram certo, 5, representa exatamente o ser humano na sua fraqueza, no seu desejo desenfreado de agradar ao pecado e não a Deus. Aqui está a representação explícita do ser humano. Uma representação explícita de um homem e de uma mulher. Mas Deus resolveu nos ensinar através da mulher. Por que Ele fez isso? Para nos ensinar mais algumas coisas. Imagine quantas dores emocionais essa mulher samaritana carregava dentro de si após 5 maridos. E depois dos 5 ela estava em mais um. Já estava no 6º. E Jesus revela para ela: você nem é casada com ele ainda. Então ela já tinha tido 5 casamentos e estava a caminho de mais um. Ela casou e separou 5 vezes. Imagina o desgaste emocional que essa mulher carregava depois de tudo isso. Para pensar. Certamente ela era uma mulher desiludida. Ela era uma mulher cheia de dor. Que a dor emocional é pior do que a dor física. Ela era uma mulher que carregava certamente sentimento de culpa. Meu Deus, já casei uma vez, não deu certo, casei a segunda, não deu certo, casei a terceira, não deu certo, casei a quarta, não deu certo, casei a quinta, não deu certo, estou indo no 6º casamento.
Como é que vocês acham que estava o coração dela? Amargurado, com sentimento de culpa. Um coração, com certeza, cheio de insegurança. Porque qual a mulher que não vai ficar insegura diante de um quadro desse? Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Se coloca no lugar dela. Mesmo que você seja homem aqui, se coloca no lugar dela. Numa sociedade totalmente patriarcal como era a sociedade, tanto na Samaria como na Judéia. Uma sociedade onde o que mandava era o homem. E que qualquer deslize da mulher, ela era apedrejada. Qualquer deslize. O homem tinha o direito de acusá-la publicamente no Sinédrio, e o Sinédrio dava como pena apedrejamento. Por isso que tem uma parte que Jesus fala assim: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra nela. Essa era a lei. Essa era a cultura judaica. E essa mulher estava dentro da cultura judaica, mesmo morando na Samaria. Os samaritanos, só para a gente aprender um pouquinho aqui, eles têm só 5 livros. Eles não acreditam no resto, só na Torá. Então a Bíblia deles é só até a Torá, não tem o resto. Não tem os profetas, não tem Isaías, não tem nada. É só a Torá, até os dias atuais. Pensa, naquela época, sociedade onde quem mandava era homem, os altos níveis de padrões religiosos que era exigido das mulheres, principalmente aquelas que eram judias, ou que tinha a tradição de serem judias. Samaria e Israel, para a gente entender isso, pertenciam a um mesmo reino nos tempos dos reis Davi e Salomão. Era um reino só. Esse reino era composto pelas 12 tribos de Israel. Aí no século 11 a.C., o reino foi dividido em 2. O sul ficou sendo chamado de reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital, onde é a atual Jerusalém. Eu preguei sobre Jebus aqui na semana passada, quando Davi vai e conquista Jebus dos jebuseus. Eu preguei isso aqui semana passada. E era composto também por um outro reino, o reino do norte, que era chamado de reino de Israel, que era composto pelas outras 10 tribos restantes, e cuja capital era exatamente Sicar, na Samaria. Pegar? Era tudo um mesmo povo, que eram descendentes das 12 tribos de Judá. Esse resto eram compostos pelas tribos remanescentes, que não eram a tribo de Judá e de Benjamim. Então os habitantes do reino do sul eram os judeus, e os habitantes do reino do norte eram os samaritanos. Todos eles conheciam o Deus único, todos eles conheciam a Torá, até os dias atuais. Em 722 a.C., estou falando isso para a gente entender o contexto, um rei chamado Salmaneser, da Assíria, conquistou o reino de Israel. Todo mundo sabe, por causa da desobediência de Israel, aí o rei da Assíria veio e subjugou Israel, com o objetivo de destruir os sentimentos nacionais dos povos conquistados. Ele levou muito dos samaritanos para outras terras deles, onde eles também haviam conquistado, e trouxe estrangeiros para as terras da Samaria, porque o objetivo desse rei era destruir a cultura samaritana, a cultura judia. Então eu vou levar os daqui para fora e vou trazer gente estranha para cá.
É isso que esse rei fez. Quando Deus liberou a Síria para subjugar o povo. Muitas vezes a gente não entende, a gente está sendo subjugado, você não fica sem entender. Deus usa também, tá, político, tá, justiça para subjugar o povo dele. Principalmente o povo quando está rebelde, como está atualmente a igreja rebelde, que gosta de adorar pastor, adorar cantor, né? Adorar outras coisas que são estranhas a Deus. As igrejas verdadeiras estão, assim como a nossa, pouca gente. As igrejas que têm fogo estranho estão lotadas. Verdade. Essa semana passada eu conversei com a pastora, ficamos sabendo de um fogo estranho aí, numa igreja de busca aqui, mas é um fogo estranhíssimo. Mas está lotado. O que nós aprendemos no primeiro texto que a pastora colocou ali? O que Deus nos dá? Conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não cai nas matrifosias. Quando você tem, eu sei porque você está balançando a cabeça, né? Não é verdade? Você quase caiu nenhuma. Não é verdade? E eu te avisei. Não caia. E para cair é fácil. Porque vem com aquela capa de que é de Deus, mas não é de Deus. É fogo estranho. Como dizia meu velho pastor antigo, sai fora que é laço. Então, meus amados e minhas amadas, os samaritanos, por causa dessa mistureba, poxa, tá bonito isso aí. Gisele, mas o Igor, estou no maior amor ali, rapaz. Você manda filmar ali, é mão daqui, mão do cabelo, pega na mão, aperta daqui, aperta daqui, tá um negócio bacana. Será que é o fogo tá indo para lá? Tem um fogo ali, né? Glória a Deus. Mas você não perguntou quem queria um casamento perfeito? Então é isso. Que bênção. A pregação então tá lá, olha lá. Mãozinha aqui na barba, mão no cabelo, mas tá um negócio, rapaz. Olha lá. Jesus, que bênção. Sim, né? Que coisa boa. A gente fica feliz, tá? Então, meus amados, os samaritanos, então, por causa dessa mistureba, eles se casaram com mulheres estrangeiras e as mulheres casaram com homens estrangeiros. Por causa dessa mistura, os judeus não reconheciam os samaritanos como puros. Lembra daquela parábola do samaritano que passa um, passa outro, ninguém quer pôr a mão? Porque eles não consideravam os samaritanos como puros, porque eles tinham se misturado com outros estrangeiros. E isso é até os dias atuais. Os samaritanos tem uma sinagoga diferente, e eles até os dias atuais ainda são olhados assim, meio de lado pelos judeus, ainda que morem no mesmo Israel. Por causa disso aqui. Então, por eles não serem puros, na concepção dos judeus que achavam que eram puros, por isso que Jesus também fala, vocês estão coando o mosquito e o camelo está passando, por isso que ele fala aquilo. Eles tratavam os samaritanos com desprezo, consideravam os samaritanos como, né, aquele povo impuro. Por essa razão, a mulher samaritana estranhou o fato de Jesus conversar com ela, e mais ainda, ele pediu ela água. Lembra lá do primeiro texto? Ele pede água. Aí ela levou um susto. Como um judeu vai me pedir água? Eles nos consideram como impuros. Entendeu por que ela assusta? A melhor coisa de compreender a Bíblia no contexto da história é entender por que ela se assusta. Se assusta porque o judeu desconsiderava o samaritano. Ele achava que ele era impuro. E aquela mulher, então Jesus chega e fala assim, me dá água. Aí ela leva um susto. E como o judeu vai me pedir água? Né? Judeu não falava, nem sequer falava com o samaritano, imagina pedir água. Além dele conversar, ele pediu água. Mas vamos aprender mais um pouco aqui, né? Sabe o maior problema dos nossos casamentos? Sabe o maior problema da sociedade? É estabelecer relacionamento sem Deus. Amém? Amém. Esses 5 povos que viveram lá na Samaria, por ordem desse rei assírio,
eles levaram para lá costumes, religião e deuses. E aqui Jesus então traz essa mulher propositalmente para a Bíblia, para nos dar aqui a representação dos 5 maridos dela, e os 5 divórcios dela, e as 5 separação dela, para nos ensinar de que quando temos relacionamentos, quando os nossos relacionamentos não são comandados por Deus, mas são comandados pelas trevas, eles não dão certo. Esse é o grande ensinamento aqui. Por exemplo, um dos deuses que levaram para lá representava a Babilônia. Eles cultuavam uma deusa chamada Sucote Benote. Levaram lá para Samaria, representando aqui um marido dela. Gente, Deus é um Deus tão sem juízo que ele falou com um profeta assim: anda pelado em Israel durante 3 anos. Ele falou com outro profeta: casa com uma prostituta, porque é assim que está Israel. E aqui, ó, o segundo marido aqui representado é Cuta. Eles cultuavam um deus chamado Nergal. O terceiro marido é representado por Ava, que cultuava a deusa Acima. O quinto marido, representado aqui por Amate, que cultuava também uma deusa, aliás, Servarvaim, que cultuava os deuses Adramaleque e Anamaleque. Por que 5 maridos? 5 maridos representavam 5 deuses diferentes, levados por 5 povos estrangeiros para Samaria. E mais uma vez ela estava tentando agora com o sexto. Só que acontece uma coisa importante com essa mulher. Quando ela está ainda sem casar com o sexto, ela encontra o noivo, ela encontra Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela já tinha passado por 5 situações, só que agora mudou a história dela. Ela encontrou Jesus. Sabe, na beira do poço. E Jesus chama ela para uma conversa. Ele fala assim: me dá água. É só uma estratagema para ele conversar com ela. E aí, lá em João 4, 13 a 15, né? Ela encontra agora a 7ª pessoa. 5 maridos, o 6º, só que ela encontra o 7º. Quem é o 7º? O Filho de Deus. A perfeição bíblica. Chegou, a plenitude de Deus chegou na vida dela. Pegaram? Jesus chegou. E aí Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água do poço de Jacó que vocês veneram aqui, por causa da tradição mosaica, qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Estão pegando agora? Olha o que acontece com essa mulher. Disse a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Ela começou a entender, depois ela vai chamar ele de profeta. Ela entendeu e falou assim: eu quero essa água. Chega de casamento errado, chega de mudança, chega de problema, chega de insegurança, chega de toda hora estar com um homem diferente na minha cama. Chega! Me dá a tua água, Jesus, porque agora eu quero que meu casamento dê certo. Estão pegando?
Estão pegando ou não? Amém. Quem bebe da água verdadeira, o casamento dá certo. Porque o que segura o meu casamento com a minha esposa, 35 anos, não é eu e nem ela, é Deus. Eu e ela não temos condições de segurar o casamento. Agora, quando Deus entra em cena, aí o casamento segura em Deus, porque tem uma música que eu ainda sou doido para cantar, ela que diz: segura na mão de Deus e vai. O casamento precisa ser um casamento que segura na mão de Deus e vai. Amém? Então, meus amados, Deus precisa ser o centro do seu casamento. Ele não pode ser a periferia. Ele não pode ser colocado em segundo plano, nem em terceiro plano. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o primeiro lugar. Você não pode amar o seu marido mais do que a Deus, e nem a esposa amar, ou o marido amar a esposa mais do que a Deus. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai equilibrar. Casamento de sucesso é o casamento que tem Deus. Não apenas da boca para fora, tem de verdade. Porque quando Deus está no relacionamento, você acorda de manhã e santifica o seu casamento. Você, ao dar ao meio-dia, eu faço isso sempre, eu de novo santifico o meu casamento, para que eu ame a minha esposa cada dia mais. Observa o que eu peço, eu quero amá-la cada dia mais, porque quem ama debaixo da proteção de Deus respeita a mulher. E ele ama ela do jeito que ela é. Da forma que ela é, do cabelo que ela tem, do corpo que ela tem, da voz que ela tem. A gente ama a mulher do jeito que ela é, sem reclamar. Eu não reclamo dela. A comida dela é a melhor do mundo. O bolo dela é melhor que a da Cleo. A costela que ela fez hoje é melhor que a do Jones. Porque é dela. Eu tenho que honrar a minha esposa em todas as coisas. O vestido dela é o mais bonito, o cabelo é o mais bonito, o sorriso é o mais bonito, o sapato é o mais bonito. Aí você vai honrar a tua esposa e o teu casamento será feliz. Eu tenho certeza que o homem mais bonito da face da terra para ela sou eu. Com barriga, sem barriga, com cabelo preto, branco, não importa. E ela tem que ser assim. Porque é assim que dá certo. Porque dessa maneira o seu casamento será abençoado. Não tem problema se o seu marido tem pouca telha. Não tem problema. Você suporta o telhado dele. Faltando umas telhas. Os cabelos estão faltando umas telhas. Mas você suporta. Se tem barriga, você suporta. Porque para conseguir fazer uma barriga tanquinho leva 30, 40 anos às vezes. Aí quando a gente faz, Deus quer que tira. Não é? Então, meus amados, a gente está falando isso porque a gente quer ser bênção para vocês. O meu casamento é uma bênção. Nós passamos esse final de semana junto praticamente o tempo todo. Sim, é no filme, comendo pipoca. Foi uma benção, ficou mais dentro do quarto do que lá fora. É, mas é bom, porque quando você ama, você quer ficar perto. É quando você não ama que você quer que a pessoa vá embora. Se eu falar assim, vou ali, vai onde? Vai não. Mas ela está certa, porque quem ama não quer ninguém longe. A gente quer alguém longe quando a pessoa não está te trazendo amor, nem satisfação, nem respeito. Aí você, graças a Deus que eu fui embora trabalhar. Louvado seja Jesus. Tomara que ele fique 3, 4 dias lá nesse trabalho, para me dar um sossego. Já pensou? Aí quando chega, fala assim, mas já
E quando volta para cá, eu falei, mas já voltou? Foi rápido. Não é? Já terminou o serviço? Meu Deus, você não ia ficar lá mais tarde? Não vai ter hora extra, não? Mas tem gente assim, tá? Não pensa que não tem, não, porque tem. Então a mulher samaritana, por causa do padrão social da época, ela foi expulsa a cada marido que trocou. Então, além de trocar de marido, ela teve que trocar de cidade. Já pensou, coitadinha? Morava em Brusque, depois teve que mudar para Gaspar, depois de Gaspar teve que mudar para Botuverá, depois de Botuverá para Guaramirim. Chegou, é assim, porque lá tinha que trocar de cidade. Ela trocou de marido. Porque a palavra hebraica, para nos dar essa ideia de que ela vivia trocando de cidade, é megurash. Significa aquele que trocou de lugar, que teve que mudar de lugar, por causa desse casa-descasa, casa-descasa, casa-descasa. Eu sei que eu não vou ouvir um amém, né? Porque... Amém. Mas se ela foi expulsa dessas cidades, então ela teve que recomeçar em cada cidade que ela foi. Olha o detalhe aqui agora, ó. Recomeço. Onde ela errou em seus recomeços? Ela recomeçou 5 vezes. Onde ela errou, gente? Ela casou, não deu certo, trocou de marido e mudou de cidade. E foi fazendo esse pula-pula. Onde ela errou? Qual o erro que ela cometeu? Faltava Deus no casamento. Ela nunca convidou Deus de verdade para entrar no casamento. Porque é o seguinte, tem muita mulher que acha que o que segura casamento é sexo. Não é. Esquece isso, irmão. Não é isso não. O que segura casamento é respeito, responsabilidade, fé em Deus, comprometimento com a palavra. Mas eu casei na igreja, tá? Ele realmente é arrependido? Ele é convertido, ele é convencido pelo evangelho para poder levar vantagem de casar com você. Você tem que parar de ser hipócrita. O que Jesus ensinou? Quer conhecer uma pessoa? Olha o fruto dela. Pelo fruto conhecereis a árvore. Meu pai já falava outra coisa. Meu filho, antes de você confiar em alguém, coma um saco de sal com ele. Porque não dá para você saber quem é quem antes de você conviver com a pessoa. Claro que não. É por isso que eu falo, e a pastora falou, namoro é para terminar mesmo. Pode terminar 200 vezes. Porque casamento não pode mais terminar. Casamento, Deus nunca fez casamento para terminar. O homem é que obrigou a Deus a mudar a lei. Lembra que Jesus, por causa do coração duro de vocês, é que Deus criou o divórcio. Mas Deus não criou casamento para divórcio, não. Quem pregar isso é mentiroso. Não está na Bíblia. Mas tem o divórcio na Bíblia? Tem, porque Deus lá na frente falou assim, eu liberei Moisés por causa do coração duro de vocês. Que eu não fiz casamento para divorciar, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois é. Então veja bem. Por que muita gente erra? É porque aquela mulher errou os 5 casamentos e estava indo para o 6º casamento errando outra vez, porque não havia Deus como centro do relacionamento, e sem isso, o recomeço de qualquer casal pode desmoronar. Pega isso, gente, em nome de Jesus. Vocês que estão pensando em casar aí, tem que ter Deus no centro, senão o casamento desmorona. E pergunta se o obreiro é convertido, ou ele é só convencido. Se for convencido, sai fora que é laço. É laço mesmo, você vai sofrer. Ele vai te largar. Ele vai trocar você por outra coisa. Ele vai trocar você por outra mulher. Ele vai trocar até por pregação. Sim. Tem uns aí que para se livrar da mulher começa a sair aí, vira pregador andejo.
Nunca está em casa, sempre está em alguma igreja. Onde está isso na Bíblia? Se o nosso primeiro ministério é a família. Nosso primeiro ministério é a família. Meu primeiro ministério é a minha esposa. Segundo ministério, meus filhos. Terceiro ministério é meu trabalho. Amém? Amém. Então, meus amados, quer recomeçar? Aquela mulher ia passar por um recomeço. Recomeça no padrão de Deus. Todo recomeço sem padrão de Deus. Eu não estou falando de casamento não, eu estou falando de sociedade, estou falando de trabalho, eu estou falando de qualquer coisa na sua vida. Todo recomeço sem Deus vai dar problema. A gente é muito emocional, a gente age muito com o fígado e com o baço. Ah, chegou a pessoa, nossa, ele deu 3 retetés, nossa, aí é bom. Aí, não, sai fora, como um saco de sal primeiro. Avalie a pessoa, analise a pessoa. Nossa, menino, você agora acabou de formar, eles vão fazer uma sociedade, sai fora, irmão, calma, nem pensar. Não, nós vamos trabalhar de parceria um tempo, né? Primeiro você vai ser parceiro da pessoa, analisar ela, porque daqui a pouco você faz sociedade. Eu estou cheio de gente que me liga, pastor, entrei numa furada aqui. Entrei de cabeça, agora eu não consigo mais sair. Relacionamento, seja ele qualquer, tem que ter Deus em primeiro lugar, não é em segundo lugar. Quantas vezes você já quebrou cabeça, bateu cabeça, errou, porque você está numa sociedade ímpia? Sabia disso? O que a Bíblia diz? Recomenda para nós. Fala aí quem sabe. Não vos associeis com jugo desigual. Pergunta aí se eu faço sociedade com ímpio. Jamais, nem que ele me dê R$1 milhão. Eu não quero. Quantas oportunidades já recebi? Quero não. Tem problema não, fico aí quietinho aqui, ganhando pouquinho. Não tem problema nenhum para mim. Não vou me envolver nisso. Uma sociedade até com crente é um problema. Imagine o André sócio. Eu dei, ele dê também, porque ele tem as opiniões dele, ele não muda. Eu também às vezes não mudo a minha. E olha que eu sou mais flexível, né? Não dá certo, não adianta. Ah, nós podemos fazer parceria sem sociedade não vai dar certo. A gente tem que ser realista. Já pensou eu fazer uma sociedade com a Gisele? Meu Deus! Não dá, porque ela tem o mesmo temperamento que eu. Não dá certo, agora com o Igor já dá. O Igor era tranquilo, era dele, né? Sociedade com o João Pedro. Só que não dá certo porque você é casado com a Gisele. Aí não dá não, né? Mas gente, a gente está falando com muita liberdade. Eu quero que nessa pregação vocês entendam essas coisas, né? A gente está brincando para dar um entendimento para vocês. Porque quando você tem uma sociedade com ímpio, tudo que o diabo faz no ímpio volta para você. Aí, sabe, você passa aquelas magrelas, meu Deus, mas eu estou dizimando, Jesus, e vem essas magrelas, ele faz as coisas erradas, volta em você. Você está associado com ele, está entendendo? Faz não, irmão, sai fora, é laço do inferno. Entendeu? Cuidado. Não faz não. Faz parceria, faz contrato de parceria, tá tudo bem, né? Mas sociedade, nem pensar. O casamento é ou não é uma sociedade? É? Então como é que você vai fazer uma sociedade com ímpia? Ou vice-versa? Tem até contrato no casamento. O casamento é um contrato. Como é que você vai fazer um contrato com alguém que é ímpio? Presta atenção, irmão. Aí a gente erra nesse negócio. Casamento é um contrato. O meu já tem 35 anos esse contrato. Às vezes quando eu brinco com a Susana, isso aí assim, estava no contrato? Estava.
Falei, ah, tá bom então. Estava no contrato que eu tinha que respeitar? Estava. Eu brinco com ela, né? Então, assim, é um contrato, é algo, né, que se forma entre duas pessoas. Aí você vai fazer um contrato com a ímpia, ou você é crente, vai fazer com o ímpio. É por isso que namoro com o ímpio também é muito difícil dar certo, porque não tem os mesmos princípios. Ele não sabe, a pessoa não sabe quem é Jesus, não conhece o princípio bíblico, vai dar errado. Pode dar certo, mas a probabilidade de dar certo é mínima. Só se tiver propósito, como era o caso eu e a pastora. Tinha propósito, aí deu tudo certo. Foi ela que Deus usou para levar o povo da minha casa para orar, e aí eu converti através daquele povo. Então havia propósito entre ela e eu. E ela também era ímpia e eu era também. O negócio tá feio, que chegou até a cair a Bíblia. Isso aí isso é sinal, hein? Isso é cajado, hein? Cajado derrubou a Bíblia do obreiro. Ó. Né? Derrubou a Bíblia lá. Viu só? Tem ou não tem uma treta aí? Pois é. Então veja bem. A conexão principal de um relacionamento de um homem e mulher tem que ser Deus em primeiro lugar. E Jesus não fala com o marido, mas fala com ela e se apresenta como água viva, porque a mulher é quem edifica o lar. Por que Deus escolhe falar com a mulher lá no poço? Porque quem edifica o lar, segundo a Bíblia? A mulher. E a mulher tola a destrói com as próprias mãos. Também está na Bíblia. O que é uma mulher tola? É uma mulher que não tem Deus no coração. Por isso o casamento é uma construção, é um aprendizado, é uma experiência entre duas pessoas. Todo dia você tem que apaixonar pela sua esposa. Tem que acordar, se apaixona com ela, aí você dorme, desapaixona só para dormir e apaixona de novo de manhã. Ali só para descansar a mente. Entendeu? Certo, Leandro? Tudo ok. Tá tudo ok, né? Tá bom. Observe que Jesus diz naquele texto, não sei se vai aparecer ali, João 4,16, né? Ele diz assim, disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Por que Jesus falou isso? Para dar uma trava nela. Então tá bom, vai lá e chama o teu marido e vem aqui conversar comigo. Ah, mas eu não sou, eu estou vivendo uma relação fornicada. Eu vivo com ele, eu ajuntei minhas escovas com ele, eu não sou casada com ele. Pegaram ele? Como é que vai ter a bênção de Deus se não está casado, se está só juntado as escovas? Que é muito comum aqui no sul do Brasil. Aqui o pessoal junta as escovas. Por isso que Jesus fala isso. Está aparecendo ali? Vai lá, chama o seu marido e vem cá conversar comigo. Como é que ela ia chamar? Ela não era casada? Não era juntada. Por que juntado não dá certo? Que compromisso tem um juntado? Que bênção de Deus tem um juntado? Fala para mim. Qual bênção? Nenhuma. Na Bíblia há algum momento que Deus fala em juntar? O que Deus fala? Casar. Não é? Deixará a mulher o teu pai e a tua mãe e se juntará, né? Se unirá a um homem e formarão uma nova família. É isso que está na Bíblia. O resto é invenção do diabo. Como está agora, né? Quem abre aí a internet vai ver agora. Eu já não sei nem mais que IA que tem, que é transfobia, deve ser o que é IA. Ninguém sabe mais nada. Tudo é IA. A sociedade apodreceu. Porque qualquer coisa que você fala é IA. Essa semana eu vi na internet um rapaz vestiu fralda, falou que está com fobia de achar que é neném. Aí o outro vestiu isso, falou que ele é um eucalipto. O outro foi para a horta comer planta, porque estava com fobia de que agora ele é um cara que come planta. Como é que você vai ver numa sociedade podre, idiotizada como essa? Fala para mim.
manhã o pastor me mandou, pastor, olha isso aí. O pessoal lá foi pro pasto comer capim, porque estão assistindo com boi e vaca. Tá louco, rapaz. O pessoal, a sociedade está enlouquecendo, está se idiotizando, e parte da culpa são das universidades e das escolas. Quem está criando essa ideia de tudo é IA, LBfobia, não sei mais o que é fobia, e vai tanta IA que a gente não sabe nem o nome mais. Tem tanto nome que até um jornalista cristão essa semana falou, eu não sei mais que nome dá a esse caso aqui. Complicado. Então, meus amados, o que aprendemos aqui com esse texto? Que a mulher tem o poder de orar e de ajudar o marido a encontrar Jesus ou vice-versa. Nós temos um casal aqui que é exemplo de um marido que veio aqui e pagou preço pelo casamento dele. E pagou um preço alto, tá? Eu pensei que ele não ia conseguir. Mas conseguiu. Resgatou o casamento e trouxe essa bênção aí, 440 volts aqui para a igreja. Olha lá, né? Mas é bênção. Casamento resgatado, não é isso? Eu não estou falando a verdade? Casamento resgatado. Marido pagou o preço pela esposa. Glória a Deus. O mesmo vale para o marido, né? Que pode orar para que a sua esposa seja alcançada por Deus, que foi o caso dele. E a mulher fazer a mesma coisa para o marido. E aí você que está aí, eu estou sozinha, eu estou querendo arrumar um namorado. Tem que orar para arrumar um namorado crente. E outra coisa que eu vou avisar vocês é cuidado com o jugo desigual da religião, que não dá certo. É muito difícil você... Como é que você é evangélico, vai namorar com uma pessoa que ainda adora idolatria? Não dá certo. Porque aqui, ó, se você olhar a Bíblia inteira, o que mais Deus condenava e falava para os judeus e para os samaritanos? Não se case com idólatras. Porque o idólatra não vê Deus como a gente vê. Né? Ele vai ver Deus em várias outras coisas. E Deus aprova idolatria? Quem aprova? Está na Bíblia, é isso? Não. Então, como é que você vai arrumar um idólatra? Como é que ele vai largar a idolatria? É jugo desigual do mesmo jeito. Ah, mas eu amo. Você vai ver na hora que casar. Aí você vai sofrer, vai levar pancada na cabeça. Aí você vai ver como é que o negócio é muito diferente do que é na época do namoro. Namoro é tudo... Casa. Vai acordar de manhã. Vai acordar com a boca fedorenta de manhã. Vai viver debaixo dos pulos, debaixo da coberta. Vai. Namorar é fácil. Vai lá viver junto. Vai lá lavar as cuecas sujas. Vai acordar de manhã e olhar o sapato dentro daquela meia cheia de chulé. E vai arrumar, como é o meu caso, pegar o lixo aonde as mulheres fazem, porque você vai ver a bênção que é pro nariz. Entendeu? Então no mesmo, tem o lado bom e o lado ruim. Aí, vai ser bênção, eu estou só namorando. Namorar é fácil, meu amigo, porque depois que você terminou de namorar, a menina vai para casa dela, quem vai lavar tudo é a mãe, e você vai para sua casa. Agora vai ficar os dois debaixo do mesmo teto, vai? Vai ficar debaixo do mesmo teto. Não é, Leandro? Leandro está bem desanimado hoje. Então, meus amados, quero deixar o último texto aqui, João 4, 28 a 30. Vai dizer assim: deixou, pois, a mulher no seu cântaro. O cântaro é uma vasilha para pegar água. E foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Viu aí o que ela falou? Porventura este não é o Cristo? Ela começa a saber quem era aquele homem. E ela diz: saíram, pois, da cidade
e foram ter com ele. Quando a pessoa encontra Jesus de verdade, que ela tem uma experiência com Jesus, de conversão genuína, o que ela faz? Ela vai pregar o evangelho. O que essa mulher fez? Olha lá. Ela foi lá para a cidade e falou: encontrei o Cristo. Vão lá, vão comigo naquele lugar, ele está lá, vão lá ver ele, vocês vão ver o que ele fala, ele tem palavras inefáveis. Mas as pessoas muitas vezes vêm na igreja, escutam uma pregação profunda e guardam para ela. Quantas pessoas estão precisando ouvir uma pregação? Quantas pessoas estão precisando ouvir certas verdades? Na época de Jesus, irmãos, não tinha igreja cheia de luz, nem de globo, nem de internet, não tinha nada. As pessoas ficavam atrás de Jesus porque ele tinha palavra de vida eterna. Sabe? A gente tem que ter aqui no púlpito palavra de vida eterna, é verdade. Porque senão você vai fazer uma pleia de gente que está atrás de quê? De barulho, de som, é de luz estroboscópica, é de vídeo. Não é isso. Jesus nunca teve isso na época dele. Jesus pregava a palavra, e o que entra no coração das pessoas é a palavra. O que permanece é a palavra. A luz vai acabar, o estroboscópio vai acabar, os filmes vão acabar, agora a palavra nunca vai acabar, porque está escrito na Bíblia o seguinte: passará tudo menos a palavra de Deus. Amém? Aquela mulher então se transforma em uma evangelista e volta para a sua cidade para anunciar o Cristo e a ensinar o povo a praticar o IT. Aquela mulher entendeu a mensagem de Jesus, confiou em Deus e reiniciou um novo começo. Só que agora, um recomeço debaixo de quê? Da bênção de Deus. Então vamos lá, recomeço debaixo da bênção de Deus. Aí tem recomeço. Foi o que aconteceu com essa mulher. Amém? Porque depois, né, uma historista bíblica diz que ela depois passa a seguir Jesus também, né? A história bíblica diz isso. Eu até sabia o nome das pessoas, mas agora eu vou lembrar. Então, o que eu quero deixar de mensagem final para vocês? Essa aqui, ó. Quando as coisas estiverem no fim, quando você achar que não tem mais jeito, Deus tem novos começos. Repete comigo. Deus tem novos começos. Amém? Ah, minha empresa não vai dar certo. Deus tem novos começos. O meu casamento não deu certo. Deus tem novos começos. Mas começa certo. Não vai fazer nada errado. Amém? Amém. Aprendeu? Ó. Mas para Jesus, né? Essa palavra possa ter enchido o coração de vocês, né? Tem ensinado para vocês. Queria que os casais ficassem de pé.